temos no que diz respeito às vidas passadas, nós vamos acumulando conhecimento, vamos aprendendo cada vez mais, porque o espírito ele progride, ele não regride, ele vai progredindo. Então, nós vamos alcançando maiores conhecimentos, e aí nós vamos até nós completarmos o nosso ciclo provatório. Outra coisa importante é os mundos, os diferentes mundos de evolução. A Terra é um planeta de provas e de expiações. Nós temos mundos mais evoluídos. Nós temos espíritos mais evoluídos que estão habitando outros planetas. Cada vez que nós conseguimos galgar algum degrau a mais no que diz respeito à nossa evolução espiritual, o que acontece? Nós vamos progredindo cada vez mais. E essa progressão pode possibilitar a nós retornarmos em outras moradas do nosso corpo. A gente sabe que Deus é infinitamente justo, é misericordioso, Ele ama a todos nós, porque Ele é que nos criou. Deus é perfeito, claro. Tem pessoas que às vezes fazem algum pedido, alguma oração e não conseguem receber. Tudo isso faz parte do nosso merecimento. Se nós merecermos, nós estaremos alcançando alguma graça. Se nós não merecermos, nós vamos ter que esperar alguma coisa. E Deus não é, claro, é perfeito, não está sujeito às nossas imperfeições. Ele é imparcial também. Ele dá uma oportunidade maravilhosa para cada um de nós desenvolvermos a nossa missão, porque a gente recebe essa missão no plano espiritual, retorna à Terra, e nesse retorno nós vamos ter que cumprir essa missão. Tudo isso é para o progresso espiritual, é nossa escalada evolutiva. Uma pergunta muito importante que a gente às vezes fica questionando: qual é a explicação de pessoas que nascem com defeitos físicos, nascem paralíticas, nascem com doenças, muitas vezes doenças graves, com cegueira, e enquanto que outras nascem perfeitas e com saúde? Uns nascem em famílias abastadas, que estão estruturadas, e outras não. Essa pergunta a gente faz sempre. Alguns pais tratam seus filhos de maneira diferente. Uns dão bastante afeto e a outros, ao contrário, desprezo. Então, a gente pergunta: é sorte ou azar? Deus jamais impõe sofrimento a qualquer um de nós. Ninguém de nós sofre sem merecer. Deus determinou aos seus espíritos a necessidade de que nós reencarnemos. Com que objetivo? Para que nós resgatemos os erros de vidas anteriores. E assim nós possamos encontrar, alcançar a perfeição. Essa perfeição, é claro, fica apenas entre aspas. As leis que Deus criou, a lei da evolução, do livre-arbítrio e da causa e efeito. Bom, tudo caminha no universo para a evolução. Isso do mundo mineral, vegetal, animal ou espiritual. Bom, a razão é clara de nós estarmos aqui no planeta Terra é que nós temos que evoluir moralmente. Esse moralmente, todos nós sabemos que nós precisamos realmente. Nós sabemos do que acontece neste país e também em todo o mundo. E nós temos que compartilhar com os nossos familiares. Olha aí a família entrando no que diz respeito a esse tema. E tudo a gente recebe da espiritualidade superior. Tudo isso a gente recebe. Só que nós temos que colocar em prática isso. Bom, nós nascemos simples e ignorantes e Deus criou a todos nós. E todos têm as mesmas condições para que alcance a evolução. E o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a
condição de escolher quais os caminhos que nós temos que seguir, que queremos seguir. Se nós vamos para a direita, se nós vamos para a esquerda, se nós vamos ter contatos com uma pessoa ou com outra pessoa, e assim por diante. O time de futebol que a gente escolhe é o livre-arbítrio. Qual a profissão que nós vamos exercer e queremos exercer, nós temos inteira liberdade para escolher. Agora, os resultados podem ser positivos ou negativos. Tem pessoas que às vezes estão em determinada área de trabalho e não gostam dessa área. Às vezes são forçados a serem ou médicos, ou dentistas, ou advogados, ou engenheiros, etc. E não gostam dessas profissões. E às vezes foi impingido a eles. Então a escolha foi mal feita. Será que eles vão ser bons médicos, bons engenheiros, etc? Então a escolha é nossa. Nós temos que escolher. E Deus não vai punir se nós errarmos e vai premiar se nós acertarmos. Não é verdade? Então, a Terra é uma grande escola. Nós estamos aqui para estudar, para assimilar, para colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Nós vamos para a escola, nós vamos para o primário, ginásio, a faculdade, para aprender. Se nós estudarmos, nós vamos passar de ano. Se nós não estudarmos, nós vamos ser reprovados. Então a nossa vida é como um ano letivo. Está dando para entender o raciocínio todo? Tá? Então tá bom. Bom, plantação e a colheita. Nós temos pessoas que iniciam a sua vida aqui na Terra em condições de muitas dificuldades. O que acontece? Isto vem do passado. Essas pessoas estão colhendo os frutos que plantaram com ações incorretas em outras vidas. E o resultado de tudo isso é que acontece que nós fomos em vidas passadas. Quando nós voltamos, retornamos à nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual, nós vamos tomar conhecimento daquilo que nós realizamos ou não. Então nós vamos passar por um julgamento, e através desse julgamento nós vamos receber uma nova missão, e nessa nova missão nós vamos retornar ao plano terrestre para saudar essa missão, aceitar as provas. Muitos de nós, eu me incluo nisso, às vezes não aceitamos certas provas que acontecem, só que nós temos que aceitar, porque nós merecemos isso. Nós estamos recebendo essas provas e nós estamos merecendo. Nós cometemos erros, nós temos que corrigir esses erros. Não tem alternativa, porque Deus é justo. Ele não faz nada de errado, Ele é perfeito. Nós é que somos imperfeitos. Então, vejam bem, nós vamos colher hoje o que plantamos ontem, vamos colher amanhã o que nós plantamos hoje. Está bem claro, né? Está muito claro isso. Então, plantação e colheita, vamos pensar, vamos refletir bem a respeito disso. A família, nós temos que falar da família. A família é um grupo de espíritos que têm necessidades a serem saudadas. São espíritos às vezes desajustados, e nós temos compromissos que nós não podemos adiar. A reparação das graças às contingências reencarnatórias, ou seja, os pais, as mães, os filhos, os netos, os primos, os sobrinhos, assim por diante. A família consanguínea é uma reunião de almas, um processo de evolução, de reajuste e de aperfeiçoamento. Já a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e no mundo espiritual. Então, uma reflexão nesse sentido é muito importante. Então, vejam a diferença de uma família consanguínea e uma família espiritual. Nós temos que tentar unir o útil ao agradável. Nós temos que saber conviver um com o outro. A família precisa ser coerente em todos os sentidos.
temos aqui várias famílias. Então nós vamos ter que fazer uma reflexão nesses 365 dias do ano, que está chegando ao seu final, 2012. O que nós fizemos? O que nós realizamos? Será que nós somos amorosos? Nós somos caridosos? Que a caridade é muito importante. Não só a caridade monetária, mas a caridade através da palavra, através de um aperto de mão, através de um conselho, através do exemplo, através de um cumprimento na rua. Passa-se na rua, a pessoa passa séria, não cumprimenta ninguém. Quando alguém cumprimenta, a pessoa já até leva um susto. Puxa, cumprimentado, bom dia, boa tarde, boa noite. Será que nós temos o costume de cumprimentar alguém na rua, mesmo aquela pessoa que nós não conhecemos, nós desconhecemos? Vejam quantas coisas fazem parte do nosso procedimento, do nosso comportamento. A família corporal. Vou beber um pouquinho de água, que a garganta já está seca. Uma mulher e um homem iniciam um conhecimento. Então, vai se iniciar aí um conhecimento, um contato mais estreito, e aí inicia-se o namoro. Muito bem. É o primeiro contato. Aí o que acontece nesse namoro? O homem e a mulher. A mulher só vê qualidades nesse homem. E o homem é a mesma coisa, porque o início do namoro é o pré-conhecimento. Só vê qualidades. Aí, com o decorrer do tempo, vai conhecendo melhor, aí aparecem as virtudes e os defeitos. Esse é o namoro. Certo? Você está vendo isso, né? Está rindo, você está sabendo. Muito bem. Casamento. Casamento implica no quê? Na vivência, na convivência de duas criaturas que têm que confiar uma na outra. O amor é muito importante para o prosseguimento dessa família. Família é de uma fundamental importância. Tem que ter uma assistência mútua. Outra coisa, vão vir os filhos, que é o fruto dessa união. E nós temos que ser responsáveis por esses filhos, nós temos que educá-los, nós temos que apoiá-los, nós temos que, às vezes, chamar a atenção. Às vezes, muitos filhos não aceitam que você chame atenção, o pai ou a mãe chame atenção. Eles vão crescendo e eles acham que sabem tudo. Não é assim que acontece? Então, nós temos que chamar a atenção, porque nós amamos os nossos filhos. E eles têm que ouvir que nós temos experiência de vida e nós queremos o bem desses filhos. Então nós temos que dar o exemplo também, exemplo moral, e depois encaminhá-los para a vida independente. Esse é o caminho que nós temos que percorrer. Se uma família está bem estruturada, com os pais se amando, havendo respeito, havendo intimidade em todos os sentidos, e passando isso para os filhos vão se sentir melhor. Eles não vão se encaminhar para o crime, para a droga, que a gente está cansado de ver isso na mídia. Todo dia a gente vê isso, vê? Assaltos, caixas eletrônicos que estão sendo explorados pelos marginais e assim por diante. A gente usa a palavra marginal, mas é triste a gente falar isso. É muito triste. Então, nós temos que pensar bem nisso. Esse tema veio a calhar a família, porque nós estamos nos aproximando do fim do ano, gente. É importante que a gente pense muito sobre isso. Outro assunto muito importante são os desajustes conjugais que acontecem normalmente em todas as famílias. Não tem uma família que não tenha um desajuste conjugal. Às vezes esse casamento adoece. De repente ele adoece. O que acontece quando adoece? São os conflitos das ideias. As ideias não batem entre um e outro.
os problemas financeiros. Nós estamos no Brasil, né? Os problemas financeiros acontecem, só não acontecem com os políticos. O desnível cultural, a formação do caráter, tanto do homem como da mulher, o temperamento, um calmo, outro nervoso e assim por diante. Isso contribui para o desajuste na família. A mulher espera encontrar no esposo o retrato psicológico do pai, é verdade, e o homem, os cuidados da mãe. Os dois, o casal, tem que se adaptar um ao outro. Eles têm que corrigir esses desajustes. Eles têm que sentar à mesa, conversar, dialogar, porque todos os problemas têm solução. É que às vezes a gente às vezes não quer que haja solução. Aí o que acontece? Se esses desajustes não forem corrigidos, vai haver separação. E essa separação, os filhos estarão sofrendo. Então, quando acontecem esses conflitos, vou andar um pouquinho, esses conflitos fazem com que os filhos sofram. E o exemplo não foi dado para os filhos. Daí, os filhos vão se encaminhar para outra área. Eles vão ficar marginalizados. Eles não vão ter o apoio do pai e nem o exemplo do pai e da mãe. Então, o que acontece? Há o desnível desses filhos. Por isso que acontece tudo isso que está acontecendo. Eu vou relembrar com tristeza o que ontem aconteceu nos Estados Unidos, que vocês tomaram conhecimento. O desastre, ou a tragédia, melhor dizendo, que aconteceu, que um garoto de 20 anos entrou numa escola nos Estados Unidos, atirando a esmo, matou 20 crianças, se não me engano, e 6 pessoas adultas, totalizando 26 pessoas, e inclusive a mãe, que foi assassinada pelo filho, e depois ele se matou, segundo as notícias que nós soubemos. O que acontece com isso? O que aconteceu? Esse filho que matou a mãe são inimigos. Foram inimigos em vidas passadas também. Aí a explicação também. Só que a gente fica triste, a gente fica realmente, dá um mal-estar tremendo na gente, de ver uma coisa.